Olá pessoal, para iniciar o nosso curso, a gente precisa traçar alguns pontos aqui, principalmente para a gente fixar algumas bases do conteúdo, a gente fazer algumas distinções interessantes e traçar um pouco também do histórico aí relativo à questão da propriedade intelectual. Bom, a propriedade intelectual ela ganha aí, especialmente hoje em dia, um destaque muito grande na produção, na própria configuração do mercado. Então, muito do que se produz hoje está inserido aí no que a gente vai chamar aqui de propriedade intelectual, de produções que estão diretamente ligadas a invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais. Então, são produtos que fazem também, são produtos bastante vendáveis e que fazem o mercado girar. E a proteção de todos esses institutos é feita aí pelo que a gente vai tratar aqui da questão da propriedade intelectual. Então, essa proteção da propriedade intelectual ela já vem esculpida lá na Constituição como um direito e garantia fundamental, lá no nosso artigo 5º, que trata aí dos direitos e garantias individuais. Então, já a propriedade intelectual, entendida como um produto a ser disponibilizado aí dentro do mercado, um produto em circulação no mercado, e uma necessidade de protegê-la por meio do ordenamento jurídico, isso já feito no âmbito da Constituição Federal, no âmbito dos direitos e garantias individuais. A propriedade intelectual que a gente fala e que trata aqui dentro do nosso curso, ela se divide basicamente em duas classificações. Então, propriedade intelectual seria o gênero, do quais são espécies os direitos autorais, que estão mais relacionados com a proteção relacionada ao direito civil, e os direitos industriais, ou a propriedade industrial, que está aí diretamente relacionada com as normas do direito comercial. Certo? Então, lembrando que propriedade intelectual, gênero, do qual são espécies aí os direitos intelectuais e os direitos autorais, ou a propriedade industrial. Certo? A gente vai ver alguns autores preferindo utilizar o termo direitos intelectuais ao invés de propriedade intelectual. A principal intenção disso é mostrar que muitas vezes esses direitos eles não estão relacionados propriamente com aquilo que a gente conhece como propriedade. Então muitas vezes o termo propriedade, aquele instituto do direito civil conhecido como propriedade, não aplica-se totalmente aqui no caso da produção intelectual, dos direitos autorais, seja da propriedade industrial propriamente dita. Então por isso que alguns autores aí preferem utilizar o termo direitos intelectuais em vez de propriedade intelectual. Vamos separar mais ou menos, só fazer uma definição básica do que seria a diferença principal entre direitos autorais e a propriedade industrial. Os direitos autorais, pessoal, eles estão mais relacionados aí com a proteção de obras artísticas, obras estéticas, tá certo? Então são aquelas que não têm tanta utilização industrial como a gente vai ver a própria definição da propriedade industrial. Esses direitos autorais, eles estão mais preocupados com a forma de expressão das ideias, ele não se preocupa tanto com o conteúdo. E a gente vai ver isso durante o curso, durante as aulas mais específicas relacionadas diretamente aos direitos autorais. Então, os direitos autorais estão relacionados com obras artísticas, obras principalmente estéticas. Já a propriedade industrial, ela é relacionada diretamente com um caráter utilitário. São instrumentos ou são institutos, são produções humanas que estão relacionadas diretamente com produção, com técnica. É um caráter utilitário e não simplesmente estético. Então essa é a principal diferença. A gente tem que saber também que a propriedade intelectual ou os direitos intelectuais, eles acabam gozando aí de uma proteção não só constitucional, mas também internacional. A gente vai ver que o Brasil é signatário de alguns tratados aí de proteção à propriedade industrial, de proteção à propriedade intelectual, e existe também, especificamente, um organismo internacional diretamente relacionado com a propriedade intelectual, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é um organismo internacional relacionado diretamente à proteção das produções intelectuais, dos direitos intelectuais, sejam eles direitos autorais, sejam eles a propriedade industrial. Então, aqui nessa introdução, a gente vê basicamente essa diferença existente entre a propriedade industrial e os direitos autorais. Todos eles classificações do gênero propriedade intelectual. Então, no nosso curso a gente vai falar tanto dos direitos autorais quanto aí da propriedade industrial. Na próxima aula a gente já começa a falar um pouco mais sobre a propriedade industrial e as noções gerais aí, traçando alguns conceitos básicos que a gente vai precisar utilizar durante todo o curso.